Semana passada nós falamos onde estão onde estão? Hoje eu quero falar da importância dos condutores. Amém? Então pega a sua Bíblia, abra comigo por gentileza em Atos, no seu capítulo 9, pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua espada. Vamos juntos nesse ponto hoje falar desta importância dos condutores. Sem você perceber, Deus colocou alguns condutores na sua vida. E muitas vezes você acha que não tem importância. Eu quero falar hoje de sua importância. Pode abrir o pad para mim aqui? Aleluia. Atos 9, no seu verso 7. Atos 9, 7. Então eu quero falar da importância dos condutores. Semana passada o Senhor tratou o nosso espírito aqui. Nós rasgamos as cartas, né? E hoje nós queremos falar sobre uma importância que você carrega. Muitas vezes você desmerece aquilo que você carrega, porque como eu falei ontem, de repente você não canta, de repente você não prega, de repente você não toca algum instrumento musical. E muitas vezes o diabo ele vem com a ideia: não, o importante é quem prega, o importante é quem canta, o importante é quem toca, os demais não são importantes. Todos no corpo têm a sua importância. Amém? O que seria de nós, sem o pé? O que seria de nós sem a mão direita, sem a mão esquerda? O que seria de nós sem o dedinho mindinho? Imagina seu pé sem o dedinho mindinho. Imagina seu pé sem o dedão do pé. Melhor não, né? Todos do corpo têm a sua importância. E nós falamos um pouco na ceia ontem sobre isso. Eu quero falar hoje sobre a importância dos condutores na vida de Paulo. Alguém sabe, por exemplo, o nome de um dos condutores? A história de Paulo é conhecida, sim ou não? Sim ou não? Muito conhecida. Só que alguém conhece o nome ou sabe o nome de pelo menos um dos condutores? Não. E eu quero falar um pouco com você sobre isso. Atos 9, verso 7 fala bem assim: e os homens que iam com ele, com ele quem? O apóstolo Paulo, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Precisamos entender esse ponto importante. Paulo, ele vai viver a revelação completa. Paulo vai viver a revelação completa. Os condutores vão viver uma visão incompleta. Por quê? Paulo não somente viu, Paulo também mas os condutores, os homens que estavam ali com o apóstolo Paulo, eles pararam espantados, ouvindo a voz. Então eles tiveram a revelação, eles ouviram a voz, mas eles não viram ninguém. Não viram ninguém. Aquele resplendor de luz que tomou o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ali caiu, e a voz do céu que falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. E o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor vai dar uma orientação para ele. Só que nesse meio tempo, os condutores, as pessoas que acompanhavam o apóstolo Paulo está cego no caminho ali. Ele está indo em direção a Damasco, com cartas na mão. E para fazer o quê? Para fazer mal aos cristãos daquela época. Nós sabemos muito bem que já havia acontecido até mesmo a morte de Estevão, o primeiro mártir. O primeiro mártir é o primeiro cristão que morreu pela causa de Cristo. Hoje em dia a gente fala sobre morrer pela causa de Cristo, mas na verdade a gente não está pronto para morrer pela causa de Cristo. Porque qualquer problema para a gente, imagine se colocasse uma arma na nossa cabeça, nós negaríamos, irmão. Muitos que estão hoje, muita vez na igreja, negariam. E eu falo com as pessoas assim: nunca negue a Jesus. Se um dia acontecer alguma coisa, nunca negue a Jesus. É melhor morrer aqui, mas abrir os olhos e estar com o Senhor na glória. Nós ouvimos muito dos nossos pais desde a nossa infância, sobre a questão de não negar a Jesus. Então,
quando Paulo vive aquela revelação, quando ele ouve a voz, quando ele vê a luz, o povo ali, né, fica espantado. Deus, Jesus, ele fala com o apóstolo Paulo, que é conhecido por nós, mas ele fala com o Saulo de Tarso, caído ali ao chão, sem enxergar nada, né? E de repente fala: o que o senhor quer? Entra na cidade. Irmão, e é tão profundo. Vem de novo então aqui, cadê o pano? Vamos colocar de novo, cadê vamos pegar a mesma coisa, vamos lá. O pessoal vai ver na internet, Emerson, né? Você estava na primeira mensagem, o Willer ajudou na primeira mensagem, mas o Willer aprendeu na primeira mensagem, né? Vem aqui, o Willer, ele está procurando já o coisinha do cabelo, né? Chuquinha para você hoje, Emerson. Maravilha. Irmãos, então foi isso que nós fizemos a semana passada. O Emerson, ele foi Saulo de Tarso, né? Eu vou pegar novamente aí o pessoal que estava aqui semana passada não estão hoje, né? Mas você vai fazer parte disso. Isso, coloca no apóstolo aí, que não é um apóstolo ainda é Saulo, né? E dentro desse percurso, algumas pessoas estão com ele. Vem aqui o Guilherme, vem aqui o Azaf, vem aqui o Cauã, né? Vem aqui o Luiz, né? Vem aqui por favor. O Samuel que estava semana passada também, vem aqui Samuel, seus que estava na semana passada também. Isso, olha, tá. Bom, você viu como a nossa equipe melhorou, irmão? Né? Hoje já estão conectados, já estão ajeitando. O Willer pediu ajuda, mas quem está fazendo o serviço, quem quer, irmão? O Willer, você me quebra, Willer. Vamos lá, vem, Mercinho. Isso. Pronto? Pastor, por que você faz essas coisas? Irmão, como eu sempre falo aqui, cada um tem uma dinâmica na pregação, né? Eu acho bacana, cada um tem o seu jeito. Tem gente que prega. Eu gostaria, sinceramente, irmão, eu gostaria de pregar com o pedestal aqui, pregar quietinho, pastor Manuel. Ficar quietinho aqui, falando com o pessoal, né? Nossa, eu acho tão lindo. Irmão, coitado, se eu colocar o microfone aqui, não dá certo não. Então, o Mercinho tá indo com essa galera aqui. Vamos lá, fica junto. Vem aqui também, Everton. Ivan, vem aqui também, Ivan, né? Embora o Ivan é Eliseu, né? Só quem conhece Bíblia sabe agora, né? Belezinha. Vamos lá, caminhe com ele. Vai lá, não precisa andar em fila não. Pera aí, calma aí, Saulo de Tarso. Vem um pouquinho, faz 3 fileiras igual a semana passada. Vem caminhando com ele. Lá vai Saulo de Tarso. De repente, calminha, calma, Saulo. Vai devagarzinho. Apaga as luzes. Tudo, pum, apagou, pum. E de repente vem uma luz. Cadê ela? Isso. E Saulo de Tarso cai por terra. Eles ficaram atônitos. Faz cara. O que aconteceu? Bom, esse povo dessa igreja aqui é uma benção, irmão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ó, o Bruno gosta dessas coisas. Irmão, nós ministramos. Segura a risada agora aí, vamos sério agora. Nós vai dar risada depois. Olha que nós chutar o Mercinho. Não, beleza. Isso nós falamos na semana passada. Isso está no texto. Só que precisamos entender esse grande detalhe dentro dessa palavra. Eles pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Deus, ele está falando, né? Jesus está falando com Saulo de Tarso. E Saulo começa a responder. Imagine o pessoal que estava com eles ouvindo tudo aquilo. O que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E de repente Saulo levanta e entra na cidade. E quando ele levanta, ele está cego. Tira o óculos, dá para um dos condutores, um bem responsável. Isso é bom, você deu na mão certa, cara. De repente as luzes acenderam, volta como estava de novo. Perfeito, ok. Parou aqui, segura. Olha isso. Nós falamos muito do apóstolo Paulo, mas a pergunta é: e se Paulo estivesse sozinho quando isso acontece? Nesse momento, Saulo de Tarso, ele está cego. Ele não está enxergando nada. E irmão, e é tremendo, porque quem está do lado dele não tem a revelação completa do que ele viveu.
Quem está do lado dele, a galera que está com ele, não tem noção de repente do que realmente está acontecendo, mas eles perceberam algo diferente. Saulo não está enxergando nada. Só que é tão precioso, isso precisa crescer no nosso coração como igreja. Nem sempre a revelação vai estar comigo, nem sempre é a minha vida que Deus vai usar tremendamente, nem sempre serei eu que estarei lá no meio falando isso e aquilo. Mas irmão, tem tanta gente por trás de um culto. Para você chegar aqui, teve os condutores, irmão, que limparam a igreja. Para você chegar aqui, teve as pessoas que organizaram o altar. Paulo, ele está cego e os condutores estão juntamente com ele. Quando ele levanta, algo aconteceu, ele não está enxergando nada, e de repente Deus fala: entra na cidade, Paulo. E de repente, naquele exato momento, a galera conduziu Saulo de Tarso, que não está enxergando nada. E o Senhor falou muito forte no meu coração, por isso nós partimos para a segunda ministração, segundo ponto desta palavra. Saulo, ele é levado então para um lugar, ele é levado para uma casa. Nesse período ele jejua, nesse período ele se consagra ao Senhor, ele não come, ele não está enxergando nada, ele está falando com Deus, ele está orando ao Senhor. Mas, aleluia, qual que é o nome desse cara que o conduziu? Qual que é o nome dele? 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 Qual que é o nome? Quantas pessoas estavam lá? Eu não sei. Quantos homens? Qual era o nome? Qual era o significado deles? Eu não sei. Mas o que o Senhor falou no meu coração, a revelação está com Paulo, o mistério está com Paulo, a coisa grande está com Paulo, aleluia. Mas embora o mistério está com ele, Deus usou alguém para levá-lo, porque naquele momento ele não conseguia enxergar. Você olha para você e fala: eu não estou com a revelação, mas você pode dar carona para quem está. De repente, um exemplo, o Pablo vai sair pregar. Eu não sei pregar igual o Pablo, mas eu tenho condução, eu tenho carro. Pablo, entra aqui no meu carro, eu te levo. Ao chegar lá, o Pablo vai entrar, o Pablo vai ser cumprimentado. Eu vou estar, irmão, eu vivo isso. A pessoa vai estar do lado: Pai do Senhor, ô pastor, vamos embora. Muitas vezes a pessoa nem olha para a pessoa que está junto, não sabe nem o nome. Ah, tem alguém acompanhando o pregador aí, seja muito bem-vindo. Eu vivo isso, irmão. As quantas vezes eu não tinha um carro para ir, mas teve alguém que me conduziu até lá. Nós temos, o pastor Paulo está aí. Nós temos 45 pessoas, às vezes 48 pessoas, às vezes 52, dependendo do ônibus, que entra naquele ônibus, mas só uma pessoa vai conduzir aquelas 48 pessoas para o lugar de destino. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Simples. Talvez você não carregue o que alguém carregue, e você não precisa ser o que o outro é, mas você tem importância apenas muitas vezes de conduzir. Porque onde estaria Paulo se não houvesse alguém para conduzir ele para casa, estando ele cego? A revelação está com ele, mas o percurso e o caminho está com os condutores. Entra na cidade, Saulo, e lá eu vou fazer algumas coisas na sua vida. Eu não sei o nome do cara de camiseta verde, mas cara da camiseta verde, obrigado por levar Saulo de Tarso naquela casa, porque lá ele teve um encontro com Ananias, lá ele orou, lá ele jejuou, aleluia, lá mesmo ele se batizou. Obrigado, viu? Eu não sei seu nome, mas valeu por fazer parte da vida de Saulo. Consegue entender? Ô carequinha, meu amigo, eu não sei seu nome, né? E quando a gente não sabe o nome, a gente vai, né, dando obrigado, viu? Obrigado por conduzir o Saulo lá. O Saulo está com a revelação, mas valeu. Obrigado por dar carona para ele. Ô creatina, é creatina, né? Mas ninguém sabe o que é creatina agora. Eu não sei seu nome, né? Mas obrigado por levar Saulo lá. Queridos, eu quero falar para você que se você entender a sua importância, não é sobre o que você faz, não é sobre se você carrega isso ou se carrega aquilo, mas você está perto de quem? Talvez a revelação não está contigo, mas ande com quem está com a revelação.
você faz parte do grande ministério de Paulo, mesmo sem ninguém saber o seu nome. Deus falou foi com Saulo, mas foi aquelas pessoas que o conduziram para o lugar que ele seria completo. Tem pessoas na minha vida que passaram e você nem sabe o nome, mas o que seria do Ismael se não fossem as pessoas improváveis? O que seria do Ismael se não fossem as pessoas que passaram, muitas vezes na escola, muitas vezes nas cidades que eu passei? Quantos pastores ministraram a minha vida que você nem sabe o nome, mas fazem parte do crescimento, da maturidade do Ismael. Deus me trouxe aqui para falar algo ao teu coração. Entenda a sua importância. Aleluia. Talvez você não tenha a revelação, mas se aproxima de quem tem, anda com quem tem, caminhe com quem tem, viva com quem tem. Por quê? Porque se você entender, aleluia, você vai conduzir pessoas a viver grandes coisas, e você vai fazer parte da história também. Não é sobre ser o mais importante, porque na verdade nem Saulo de Tarso tem a sua importância. Ele tem a revelação, mas a revelação maior é Jesus Cristo. E é isso que a igreja de hoje precisa entender. Hoje nós vivemos um tempo onde todo mundo tem que aparecer. Irmão, eu estava falando hoje com uma pessoa, escuta isso. Irmão, às vezes eu vejo as coisas na internet que parece que é tão fácil ser rico. Eu me sinto ignorante. Às vezes eu falo, nossa, é só fazer isso que já fica assim. Irmão, eu não sei o ser, irmão, quando aparece aqueles vídeos lá, não, quer ficar milionário em um mês. Irmão, eu falo, Jesus, será que é eu que sou ignorante, que não sei fazer nada? Porque todo mundo sabe tudo. Não, parece que todo mundo pode ser rico hoje em dia, milionário, bilionário, trilionário, estelionatário. Credo, pastor. Irmão. Você pegou, né? Cuidado. Ai, Jesus amado, só. Eu nem conheço, nem está no meu vocabulário essa palavra, só vem, né? Mas muitas vezes está ganhando dinheiro de forma errada, vai saber. O que eu quero falar para você hoje é, queridos, você carrega algo de Deus. E não é sobre o que, se você canta ou prega. O que você está fazendo? Pastor, eu estou conduzindo um cego. Eles sabiam quem Saulo de Tarso seria? Eles sabiam quem seria Saulo de Tarso? Não. Eles sabiam quem Saulo de Tarso era naquele exato momento. Mas Saulo, não, você não vai encontrar essa conversa de Saulo com eles, como falei na semana passada. Mas de repente Saulo de Tarso, Ananias, chega, o Ivan foi o Ananias semana passada, né? Tocou, orou, de repente o Saulo voltou a enxergar. Cadê seu óculos? Pega o varão, voltou a enxergar. Saulo de Tarso está enxergando. Está vivendo o grande mistério que Deus tem na vida dele. É o grande apóstolo que escreve muita carta. Mas Saulo, pega na mão da galera que colocou você na casa. Não pega na mão, só cumprimenta, obrigado, isso. Segue o seu rumo, Saulo de Tarso. Você tem uma multidão agora para pregar. Espera aí, volta aqui. Vamos ver, Jesus amado. Vamos ver agora se melhorou semana passada, hein? Vai, começa a pregar para o pessoal. Recita algum versículo bíblico que vem na sua cabeça. Eu não vou nem dar o texto para não falar, o pastor escolheu justo o que eu não sabia. Vai lá, prega para o pessoal um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor ao seu nome. Opa! Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias. Me seguirão todos os dias. Me seguirão todos os dias. Da minha vida. Na minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só que assim, era para ele pregar. Ele foi olhando para o fantasma assim, né? Mas pode vir, Saulo. Pode vir. Paulo agora, ele está pregando. Agora não precisa, faz de conta que você está pregando agora. Vai pregando para a galera, não precisa falar nada, mas vai pregando.
agitando. Isso, prega pro Quito aí, aleluia. Prega pro Zaia, prega pro Zaia. Isso, prega pro Zaia. Eita, pregando isso, o miséria estava falando, eita agora. E começa a ministração e começa a falar. Irmão, olha para cá, deixa ele lá, olha para cá e entenda o que está acontecendo. Você não sabe, Saulo de Tarso está andando, Saulo de Tarso está ministrando, mas houve alguém que o conduziu, houve alguém que o levou, houve alguém que o ajudou. Você precisa entender que ninguém chegou onde chegou sozinho. Deus sempre colocou alguém no caminho. Pastor, mas as pessoas são ingratas. Não importa, você fez a sua parte. O problema é que a gente quer conduzir esperando gratidão, e você precisa conduzir esperando revelação. Nós estamos hoje muitas vezes conduzindo esperando algo em troca. Nós estamos conduzindo esperando gratidão. Nós estamos conduzindo esperando reconhecimento. Nós estamos conduzindo esperando reciprocidade. Nós precisamos entender quem foi eles. Eu não sei. E sinceramente, eu nunca ouvi falar sobre eles. Nunca ninguém pregou sobre eles. Eu já ministrei esse texto várias vezes. Nunca enxerguei os condutores. Mas o Senhor falou fortemente no meu coração. Tem gente que ninguém conhece, Ismael, mas fez parte do seu ministério. Você chegou onde chegou porque Deus usou alguém. Aleluia. Deus colocou alguém na sua vida. Alguém que deu carona. Alguém que de repente fez o fundo musical. Alguém que de repente, aleluia, disse: pastor, aleluia, você vai pregar em tal lugar porque alguém falou do Senhor. Nós precisamos entender que dentro do que carregamos, não chegamos onde chegamos sozinhos. Paulo chegou onde chegou porque teve alguém que conduziu. Você chegou na sua faculdade porque a sua mãe e seu pai te ajudou. Você chegou onde chegou, de repente hoje tem sua casa porque alguém te instruiu, alguém te passou alguma informação, alguém te passou algum conhecimento. Alguns passaram na sua vida e transmitiram palavras de conhecimento, outros passaram na sua vida e transmitiram palavras de sabedoria. Precisamos entender que não importa, mas todo mundo que passou na nossa vida contribuiu de alguma forma. Ninguém sabe o nome, mas palmas para quem está nos bastidores. Não, é isso que eu quero pregar hoje. As palmas não é para o Saulo que pregou. As palmas são para aqueles, fique de pé. As palmas são para aqueles que ninguém conhece. As palmas hoje são para aqueles que ninguém de repente ouviu pregar. As palmas são para aqueles que estão nos bastidores. Mas obrigado, igreja, por aqueles que de repente estão aqui nessa casa, estão nos bastidores, estão na escolinha, estão limpando a casa, estão falando do evangelho, estão trazendo gente para este lugar. Ismael não chegou aqui sozinho, Ebenezer não chegou aqui sozinha, a banda Ebenezer não chegou aqui sozinha. Alguém conduziu, alguém deu instrumento, alguém deu caixa. Olha para mim aqui. As primeiras caixas dessa igreja, as primeiras caixas da Ebenezer, não foi comprada, foi dada, e ninguém sabe o nome. As primeiras cadeiras que Ebenezer usou não foi compradas, foram dadas. Ebenezer está vivendo 17 anos em Mansaira, porque um dia, quando a gente alugou o primeiro salão, alguém deu a tinta. Quem sabe o nome? Só de repente a família Rodrigues. As cadeiras pretas que vocês, quem lembra da cadeira preta? A gente não comprou, alguém deu. Foram os condutores. Você precisa entender, meu irmão, nessa noite, aplausos àqueles que estão nos bastidores. Que as pessoas veem o resultado de alguém que entrega, de alguém que faz. Mas hoje a minha gratidão é por vocês, que representam aqueles que são muitas vezes não conhecidos, mas que hoje precisam ser valorizados. Vem aqui na frente. A banda pode subir aqui, o Orlando pode subir aqui também. A gente vai cantar Lugar na Mesa. Samuel pode subir lá. Isso, vem a filhinha bonitinha aqui. Pode vir, pode vir. Ninguém viu você derramar um suor
Mas Deus viu o que você fez na obra de Deus. Deus falou alguma coisa com os condutores, gente? Deus falou alguma coisa com os condutores? O texto não fala nada. Paulo falou alguma coisa com os condutores? O texto não fala nada. Mas eles conduziram. Olha o texto, olha que coisa mais linda. Volta um pouquinho para mim, por favor. Verso 8. Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão. Quem guiou pela mão, gente? Não. Pega a Bíblia. Não é historinha da Conchinchina aqui não. Bíblia! E não está no chat GPT essa palavra aqui não também. Não tá. Porque o chat GPT ele traz conhecimento, mas graça não traz, viu, gente? Estudo, é bom, aprende muita coisa. Mas a graça está na revelação do Espírito. Mas o texto fala, ó. Cadê Saulo? Ó, cadê o Saulo, por exemplo? Ó, o Saulo lá está pregando para o Renan. Fala, prega algum texto para o Renan, vai. Liga lá o dele lá. Tá ligado? Liga o botão, filho. Você dá sonoplastia. Fica verdinho. Convertei-vos, raça de víboras. Fala. Não te disse eu? Eita, miséria, é forte. Seja forte e corajoso. Meu Deus. Rapaz, bate mais no esfola. Né? Lembrou do Beto. Mas, Orlando, a Marcela pode subir também, né? A pastora pode subir também. Nós vai cantar de novo a canção de ontem. Mas, gente, sinceramente, quem já leu essa passagem de Atos 9? Quem já ouviu essa pregação? Mas quem algum dia encontrou esses condutores aqui? Normalmente, quem está nos bastidores ninguém vê. Só que uma coisa precisa entender. Obrigado, Marcinho. O Evangelho de Cristo não é sobre ser visto, é sobre ser feito. Ninguém viu. Mas eu não sei o que aconteceu na vida deles, na história deles, né? De repente Saulo de Tarso vai encontrar com eles no céu. Não sei. Mas hoje eles aqui representam muitas vezes você que fez alguma coisa no reino. E hoje tem muita gente, irmão, escuta isso. Tem muita gente que deixou de vir para a igreja porque não foi valorizada. Tem muita gente que deixou de vir à igreja, né, porque muitas vezes foi colocado de canto, rejeitada. Ei, é tempo de você ser curado, cara. Não é sobre o seu nome ser mostrado a Cristo. Você fez o trabalho. E todo aquele que faz o trabalho no Senhor tem uma recompensa. É o mínimo. Eles só conduziram, mas hoje é o meu obrigado. Alguém mais pode vir agradecer aqui aos condutores? Alguém mais pode vir pegar na mão deles e falar obrigado? Isso muitas vezes é você que está sentado aí. Obrigado pelas mínimas coisas que você fez. Você não foi valorizado, mas hoje Deus te trouxe aqui para falar obrigado pelo que você fez. O pai não viu, a mãe não viu, quem tinha que ver não viu, mas Deus viu. Mãe Saia, tem coisas que eu fiz que de repente ninguém nem sabe. E tem coisas que eu colho hoje, Mãe Saia, o pastor está colhendo, nem sabe. Que eu também já fui um condutor uma vez. Deus me trouxe aqui hoje para curar o coração daqueles que estão muitas vezes no canto. Para alguns insignificantes, mas para Jesus muito importante.